Pastor Amós, a paz do Senhor, irmãos aí de Bahia, Biritinga. Tenho muita saudade de Biritinga, os obreiros, as irmãs, as famílias aí, e também bairros adjacentes. A paz do Senhor. Pastor Paulo Albertino, aqui de Vila Velha, Estado do Espírito Santo. O pastor Amós pediu-me que eu desse uma palavra nesta noite sobre a família. E é muito importante esse tema família. Eu quero compartilhar com todos versículo bíblico que está em Mateus capítulo 19 e no versículo 29, que diz assim: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Meus irmãos, é um prazer estar lendo essa palavra com todos vocês, todos os ouvintes aí, e eu fico muito feliz quando eu vejo um pastor preocupado com o rebanho, preocupado com as famílias, preocupado com as crianças, no mundo que nós vivemos, um mundo conturbado, um mundo atribulado. E nós temos mesmo que investir nas famílias, deixar os obreiros novos que estão chegando preparados para enfrentar os desafios que virão e estão próximos. Quando a gente prega o evangelho, não é que nós somos bons ou melhores que ninguém, mas como diz o apóstolo Paulo lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 9, 16, Paulo falou assim que porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. O que eu falei com o Amós quando ele me convidou: ai de mim, pastor Amós, se eu não anunciar o evangelho. Muito bem, como o tema é família, nós lemos aqui já o texto de Mateus, mas eu quero ainda falar um pouquinho, já no início dessa mensagem, que eu tenho 10 minutos, a família que todos conhecem na Bíblia, que é a família de Noemi, a história que está registrada no livro de Ruth. Família de Ruth, a família de Noemi, uma família normal, comum, como a minha, como a sua. Ali tinha Elimeleque, em Belém de Judá, Noemi, a sua esposa, Malom e Quilion, seus 2 filhos. Mas um dia diz a Bíblia, no livro de Ruth, capítulo 1, que houve uma fome em Belém de Judá. Belém de Judá quer dizer a casa do pão. Houve fome. E eles então mudaram para Moabe. Moabe, uma terra que não tem nada a ver com casa de pão. A Moabe hoje é a atual Jordânia. O povo de Moabe era um povo nômade, um povo tipo cigano e um povo politeísta, que eles adoravam vários deuses. Então, Elimeleque e Noemi com seus filhos deixaram a terra de pão, ou a casa do pão, e foram para a cidade de Moabe. É comum a família enfrentar problemas difíceis, às vezes desemprego, às vezes uma crise financeira, e começar a procurar meios, de se sustentar, de sobreviver. E aí é comum você mudar de um lugar para o outro. Noemi e Elimeleque fizeram isso.
Chegando lá em Moabe, os seus filhos casaram, muita festa. Quando há um casamento numa casa, é festa, o pai fica alegre, a mãe fica alegre. Os dois filhos casaram, um casou com Ruth, moabita, e o outro casou com Orfa, também moabita. Veja bem que a história da família de Noemi é uma história comum. Quantas famílias passam por isso que Noemi e Elimeleque passaram neste momento? O lugar não tinha pão, em Belém de Judá. Houve uma grande fome, mudaram de cidade. Chegaram lá, casaram os filhos, enfim. Era só alegria, a família estava reunida e todos ali glorificando a Deus. Eu sempre falo que quando existe muita alegria na sua família, quando estiver tudo bem, quando você estiver com a mesa farta, quando tudo estiver dando certo, esse é o momento de orar mais a Deus, de buscar mais o Senhor. Porque o inimigo está trabalhando, porque ele não quer ver a sua família feliz. E muitas vezes nós deixamos para buscar o Senhor quando estamos enfrentando já a tribulação, quando estamos enfrentando a luta. Aí queremos correr para os montes, queremos acordar de madrugada para orar, mas ninguém consegue construir uma casa em meio vento, em meio tempestade, em meio tribulações, em meio dificuldades. Pastor Amós aí é pedreiro, ele sabe, para colocar a lajota chovendo é difícil. Para colocar aí, fazer a massa chovendo, com muita ventania, com tempestade, é muito mais difícil ou quase impossível. Então, se nós deixarmos também para buscar o Senhor quando a tempestade já está à porta, é muito mais difícil a gente se concentrar em Deus. E mesmo corremos risco ainda de buscar a Deus para que Ele nos livre da tempestade. E talvez não estaremos mais o adorando, como Ele sempre pede na Bíblia Sagrada. Pois bem, eles estavam felizes. Foram em 4 para lá, agora já tinha 6. Com Orfa e Ruth, a família cresceu. Mas aí, meus irmãos, morreram os dois, morreu Elimeleque, o marido de Noemi. A luta começou a bater a porta de novo. Já não era pão, já não era falta de alimento. Agora, sofrimento porque perdeu o seu marido. Noemi ficou viúva. E mais Noemi tinha 2 filhos. Certamente, quando a esposa perde o marido, ela se ampara nos filhos, nas noras, no genro. Mas passado um tempo, Noemi também perdeu seus 2 filhos. Aí você fala, meu Deus, o que aconteceu com Noemi? Será que Noemi estava pecando? Porque é um erro que muitas igrejas pregam, ensinam, e eu já ouvi muita gente falando, fulano está pagando alguma coisa, fulano está em pecado. Mas se Deus for cobrar com enfermidade ou com morte a nossa casa devido ao pecado, no mundo inteiro não fica ninguém vivo, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E diz ainda a Bíblia também, filhinhos, não pequeis, porém, se pecardes, tendes um advogado. Então, todos nós somos pecadores. Então, é errado dizer que a pessoa está sofrendo porque Deus está cobrando alguma coisa ou a pessoa está em pecado. Não.
O que faz a pessoa sofrer não é Deus, é a ausência de Deus. A ausência de Deus na vida do homem e na vida da mulher causa tristeza, dor, sofrimento e principalmente a falta de paz. Noemi, então, perdeu seus 2 filhos, mas Deus, ele sempre abre uma porta. Ela tinha agora uma nora que resolveu acompanhá-la para Belém de Judá. A fome lá havia passado e Noemi então falou: Ruth, eu vou para Belém, vocês ficam aqui, se ainda são jovens, pode casar de novo. Orfa deu um beijo em Noemi e resolveu ficar. Mas Ruth não. Ruth falou: Noemi, não é porque eu perdi o meu marido, seu filho, que eu vou te abandonar. Noemi falou: eu não tenho mais filho para te dar, Ruth. O que é que você vai fazer atrás de mim? Eu não tenho quase o que comer, eu não tenho quase como me sustentar, como que eu vou sustentar você? Ruth disse uma das mais belas palavras que eu considero na Bíblia. Uma pessoa falou para outra, ela disse: Noemi, o que você comeu, como, onde você deitar, eu deito, o que você passar, eu passo, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Irmãos amados, que palavra gloriosa, que ânimo que Noemi deve ter sentido naquele momento, em saber que tinha uma companheira do seu lado, que ela não estava sozinha. E eles então voltaram para Belém de Judá. Não dá tempo de a gente terminar essa mensagem, devido ao tempo que o nosso irmão pastor Amós, ele colocou, e está correto, porque ninguém vai ficar de madrugada ouvindo meia hora, 40 minutos, 1 hora de mensagem, né? Ele foi coerente e prudente. Mas em outra oportunidade a gente conclui. Mas eu quero ainda dizer que em meio a tribulações e lutas que você possa estar passando na sua família, você não está só. Deus está do seu lado. E Deus vai preparar alguém. Deus vai preparar uma situação. Deus vai abrir uma porta para você. Mas você tem que enfrentar a tribulação junto com a família. Tem que buscar Deus junto. Não desista dos seus filhos. Não desista do seu esposo. Não desista da sua esposa. Não desista da sua casa. Seja profeta, seja pastor na sua casa, seja profetisa, seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. Profetiza a bênção na sua casa e na sua vida. Deus preparou Ruth porque sabia o que ia acontecer com Noemi. E Ruth foi uma bênção na vida de Noemi. Voltando para Belém, Ruth casou com Boaz, teve filhos, e as pessoas que viram Noemi sofrendo e chorando, quando voltou de Moabe, lá no capítulo 4 de Ruth, e no versículo 14, elas tiveram que testemunhar e dizer: então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. Veja aí, irmãos, finalmente, todos tiveram que reconhecer que Noemi agora era
7 vezes mais abençoada do que foi quando saiu de Belém de Judá. O filho que Ruth deu a ela valia como 7 filhos. É o versículo que nós lemos lá no início. Quem deixar pai, mãe, irmãos, irmãs, por amor de mim, ganha 100 vezes mais nesta vida e ainda a vida eterna. Fique com Deus. Deus abençoe a sua casa e a sua família.